A chacina que chocou o Paraná ganha um novo e explosivo capítulo. 4 homens foram executados e enterrados como animais após cobrarem uma dívida de terras. Os suspeitos, Antônio Buscariolo e seu filho, seguem foragidos há meses, e o histórico da família inclui drogas, armas e possíveis execuções. Uma carta anônima levou à descoberta da caminhonete enterrada em um bunker e depois dela, os corpos foram encontrados. Mas o mais revoltante, a família das vítimas denuncia o descaso da polícia e afirma que só soube das mortes pela imprensa. Por que tamanha demora? Por que foi preciso contratar um investigador particular para avançar no caso? E atenção! Nossos especialistas analisaram essa carta e descobriram detalhes que podem mudar tudo e colocar em xeque a própria investigação da polícia. Fique conosco, porque o que vamos revelar pode abalar sua confiança na justiça e no poder. A chacina que vitimou 4 homens em Icaraíma trouxe à tona o nome de Antônio Buscariolo, apontado como o principal suspeito do crime. No entanto, para as autoridades policiais da região, esse nome não representa novidade. Antônio e sua família acumulam ao longo dos anos um extenso histórico criminal, que perpassa desde o tráfico de drogas até casos de violência doméstica e homicídios, configurando um padrão de envolvimento com atividades ilícitas que agora ganha dimensões ainda mais graves. Em novembro de 2018, uma operação das Forças de Segurança em Icaraíma resultou na prisão temporária de Antônio Buscariolo e sua nora. O episódio revelou a estrutura criminosa da família quando as autoridades realizaram buscas em suas residências. Na casa da nora, os agentes descobriram um verdadeiro arsenal. Uma pistola com numeração raspada, mais de 60 munições de diversos calibres, carregadores e aproximadamente 400 gramas de maconha. A residência de Antônio não ficou atrás em termos de armamento ilegal. Durante a vistoria, foram apreendidos uma espingarda calibre 32, um revólver calibre 22 e munições compatíveis. Na época, um jovem de 23 anos foi detido no lugar de Carlos Henrique Buscariolo, conhecido pelo apelido de Mamute, que não estava presente durante a operação. Segundo informações policiais, Mamute seria o verdadeiro responsável pelos materiais ilícitos encontrados. Apesar da quantidade significativa de armamento e drogas apreendidas, tanto Antônio quanto a nora foram liberados após decisão judicial, demonstrando as complexidades do sistema jurídico em casos envolvendo evidências circunstanciais. Carlos Henrique Buscariolo, o Mamute, emergiu como uma figura central na saga criminal da família. Em 2020, seu nome voltou aos registros policiais por motivos ainda mais graves. Ele foi acusado de atirar contra a própria esposa em um episódio de violência doméstica que chocou a comunidade local. O crime ocorreu durante uma discussão doméstica e resultou em graves acusações contra Mamute, incluindo lesão corporal, disparo de arma de fogo e porte de drogas. A vítima, mesmo em estado debilitado, conseguiu chegar ao pronto atendimento de Icaraíma, apresentando lesões no rosto. Durante o atendimento médico, ela relatou às autoridades que o disparo havia ocorrido dentro de casa durante uma discussão com o marido. A investigação policial subsequente revelou evidências do crime. Na residência do casal, a polícia militar encontrou cápsulas deflagradas, cartuchos de diferentes calibres e pequenas porções de maconha. Contudo, a arma utilizada no atentado contra a esposa nunca foi localizada, apesar das extensas buscas realizadas na mata próxima à residência. A fuga de Mamute para a mata dificultou significativamente sua captura, mesmo havendo mandado de prisão em aberto contra ele. Esse episódio demonstrou não apenas sua propensão à violência, mas também sua familiaridade com táticas de evasão das autoridades. O histórico criminal de Mamute se estende além dos episódios de violência doméstica e porte ilegal de armas. Em 2016, documentos oficiais do Ministério Público já o citavam como suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de apenas 18 anos em Herculândia, distrito de Vaté. Relatos coletados durante as investigações apontaram que Mamute poderia ter ligações com outras execuções ocorridas na região, sugerindo um padrão de envolvimento em crimes violentos que se estendia por diferentes municípios. Essas informações pintam um retrato de um indivíduo com histórico consistente de violência e possível envolvimento em atividades criminosas organizadas. Mas o que ninguém imaginava é que o pior ainda estava por vir. No começo de agosto, 3 homens deixaram São José do Rio Preto rumo ao noroeste do Paraná.
A missão era cobrar uma dívida milionária ligada à venda de terras. Entre eles estava Diego, que havia reunido Hobsley e Rafael a pedido de Alencar, o contratante da empreitada. Pouco depois de chegarem a Icaraíma, após se encontrarem na padaria e conversarem entre si em relação à dívida, eles foram até a casa da família Buscariolo. Minutos depois, uma mensagem curta foi enviada por Alencar para a esposa. Deu tudo certo, só que, ao contrário do que parecia, a verdade é que naquele instante os 4 já estavam mortos. As famílias só tiveram notícias dias depois, e não pelas autoridades. Fabrícia, esposa de Diego, contou que ninguém da polícia havia procurado por elas e que a informação chegou pela internet. Na última conversa, Diego havia relatado que ao chegar na fazenda, viu Antônio Buscariolo armado. Para ela, não há dúvidas. Foi a família Buscariolo que executou o marido e os amigos. Com o silêncio da polícia e a fuga de pai e filho Buscariolo, as famílias decidiram agir por conta própria. Foram elas que contrataram investigadores, ofereceram recompensas e vasculharam cada pista em Icaraíma. A investigação particular trouxe algo que mudaria o rumo do caso: uma carta anônima. O bilhete não era vago, descrevia com precisão onde a caminhonete estava enterrada. Detalhes demais para ser coincidência. Mas quem escreveu essa carta? Quem teria informações tão precisas sobre o local do crime? E mais importante, se essa pessoa levou aos corpos e ao carro, será que ela pode também levar aos assassinos? Essas perguntas ficaram sem resposta enquanto a polícia local parecia desinteressada em aprofundar a investigação sobre o bilhete. Nossa equipe decidiu fazer o contrário. Submetemos uma cópia da carta a uma análise grafotécnica detalhada e as conclusões são perturbadoras. O texto não apenas revela uma pista, ele é a própria história de um crime dentro do crime. Nossos especialistas destacam vários pontos que sugerem que o autor forçou a caligrafia numa tentativa clara de se enganar. Primeiro, a letra é irregular. Em alguns trechos é mais arredondada, em outros, muito angulosa. Essa inconstância é um indício clássico de disfarce, já que a escrita natural segue um padrão. Segundo, os tamanhos e a inclinação variam drasticamente. Palavras aparecem maiores que outras sem motivo aparente. A inclinação das letras muda de reta para direita, um sinal de hesitação ou do esforço consciente de não escrever como de costume. Terceiro, a força usada na caneta é inconstante. Em certas palavras, a pressão é forte, marcando o papel. Em outras, é fraca, quase tremida. Isso acontece quando alguém tenta escrever devagar, fingindo uma letra que não é a sua. Quarto, os erros e a mistura de estilos. A carta mistura letras cursivas, de estilo antigo, com letras de forma adaptadas. Essa variação é incomum, mas frequente em quem tenta mascarar a própria identidade, talvez até fingindo um nível de instrução diferente do real. A conclusão dos nossos especialistas é unânime. A carta não foi escrita por uma pessoa simples ou com pressa. Foi uma performance calculada, um ato deliberado de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e, mais importante, tinha muito a esconder. Se a carta foi uma performance, qual era seu verdadeiro objetivo? Apenas revelar a localização dos corpos ou também manipular a investigação, apontando para uma direção enquanto escondia outra? Seria o autor o tal informante traído, com medo de ser reconhecido pelos Buscariolo e por seus cúmplices poderosos? Ou, na hipótese mais sombria, a carta teria sido escrita por alguém de dentro do próprio círculo criminoso? Alguém que queria se livrar de pai e filho para talvez assumir o controle dos negócios ilícitos? Escavadeiras chegaram até a área indicada. No meio da mata, camuflado com galhos e folhas, estava o Fiat Toro usado pelos 4 homens. A lataria exibia marcas de disparos. O interior tinha vestígios de sangue. O carro havia sido escondido em um bunker improvisado do tipo usado por contrabandistas. Estava claro, eles haviam sido emboscados. Dias depois, o desfecho emergiu da terra. A menos de 500 metros do bunker, 4 corpos foram retirados de uma vala, coberta às pressas com plantas e terra solta. A confirmação chegou rápido. Eram Diego, Hobsley, Rafael e Alencar. A cena impressionou até os peritos. Havia marcas de tiros na cabeça e no peito.
O corpo de Alencar estava em condições piores, sugerindo que pode ter sido o primeiro a morrer. Denise, viúva de Hobsley, desabafou que pelo menos agora façam um trabalho direito. Para ela, o pior não foi apenas a morte, mas a certeza de que a polícia falhou desde o início. O contraste era gritante. Enquanto as famílias imploravam por respostas, as autoridades falavam em protocolo. Para quem chorava diante da cova, isso não importava. Os 4 haviam sido executados, sem chance de defesa. Mas agora, um detalhe muda completamente o rumo da investigação. Um contrabandista preso pode revelar onde estão o pai e filho Buscariolo. E tem mais. A prefeitura já fala em multa de 7 milhões de reais pelo enterro da caminhonete e dos corpos em propriedade privada. Segundo informações apuradas, o local onde a caminhonete e os corpos foram encontrados é propriedade privada. Enterrar um veículo e ocultar cadáveres em terreno particular não é só crime, traz também responsabilização administrativa. A prefeitura já estimou a multa em 7 milhões de reais. Valor que, se ficar comprovado que pai e filho organizaram ou autorizaram a ocultação, poderá recair sobre eles. Na outra hipótese, a cobrança pode recair sobre o proprietário do imóvel, caso se comprove que o terreno foi disponibilizado ou que ele ignorou a prática. Além da multa, há risco de ações civis por danos e perda de bens para ressarcir vítimas e custear a reparação ambiental. Mas isso não é tudo. Logo surgiram novas dúvidas. Os corpos enterrados havia mais de 40 dias estavam preservados demais para o tempo decorrido. Peritos cogitaram que eles poderiam ter sido mantidos em frisas antes de serem levados para a cova. Ao mesmo tempo, moradores relataram bandos de urubus rondando a fazenda dos Buscariola. As aves sumiram justamente no dia em que os corpos foram localizados na mata. Coincidência? Ou sinal de que os corpos teriam ficado na fazenda antes de serem transferidos? Enquanto isso, crescia a suspeita sobre quem havia entregue a localização do carro e dos corpos. Para as famílias, um criminoso comum não teria motivo para se intimidar com ameaças. Se alguém cedeu, foi porque tinha muito a perder. A desconfiança se voltou contra a própria polícia. Quando os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal, outro choque. Relógios, alianças e correntes que eles usavam haviam desaparecido. Nenhum pertence foi devolvido. Enquanto pai e filho Buscariola continuavam foragidos, a sensação de proteção aumentava. Para as famílias, havia uma rede segurando a verdade. A investigação particular revelava mais 4 nomes além de Antônio e Mamute. Mas segundo elas, a polícia já sabia e preferiu não agir. 2 homens chegaram a ser presos, suspeitos de contrabando de armas. A suspeita é que pelo menos um deles saiba onde estão pai e filho. Se a polícia aplicar técnicas de interrogatório que desmontem versões contraditórias, cruzando horários, rotas e detalhes de depoimentos, ele pode acabar revelando o paradeiro. Só não falará se tiver recebido muito dinheiro para se calar ou se tiver proteção de dentro da própria polícia. Essa dúvida talvez seja a mais grave. Quem está ajudando os Buscariolo a se manterem invisíveis? A pergunta que não quer calar é inevitável. Quem realmente está por trás da proteção dessa família? A carta anônima, o bunker com a caminhonete, os urubus rondando a fazenda e os pertences desaparecidos formam um quebra-cabeça macabro. E agora, uma testemunha surge e revela nomes de pessoas influentes envolvidas na morte dos 4 homens desaparecidos. A chacina que vitimou Hobsday Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalque, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza representa o mais recente e grave capítulo na saga criminal da família Buscariolo. As 4 vítimas foram mortas após cobrarem uma dívida relacionada a terras, configurando um crime que chocou a região noroeste do Paraná. Curiosamente, apesar de seu extenso histórico criminal e proximidade com os eventos, Mamute não aparece formalmente como investigado nesta chacina específica. As atenções das autoridades se concentraram inicialmente em Antônio Buscariolo e seu outro filho, Paulo Ricardo Costa Buscariolo. Paulo Ricardo chegou a prestar depoimento na delegacia de Umuarama, logo após o registro oficial do desaparecimento dos 4 homens. Durante o interrogatório, tanto ele quanto Antônio negaram qualquer envolvimento no crime. Entretanto, suas ações subsequentes levantaram suspeitas adicionais sobre sua possível participação nos assassinatos. No dia seguinte aos depoimentos, Antônio e Paulo Ricardo fugiram da propriedade da família, localizada em Vila Rica do Ivaí. Desde então, ambos permanecem foragidos, dificultando significativamente o avanço das investigações. A fuga simultânea de pai e filho
reforçou as suspeitas das autoridades sobre seu envolvimento direto na chacina. O que torna um caso ainda mais intrigante é que a fuga não se limitou apenas aos suspeitos diretos. Toda a família Buscariolo abandonou o local, incluindo o próprio Mamute, que também não foi mais encontrado pelas autoridades. Esse abandono coletivo da propriedade familiar sugere uma coordenação que pode indicar conhecimento prévio sobre a gravidade da situação legal que se aproximava. Para as autoridades policiais, Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo representam peça-chave para a elucidação completa da chacina em Caraíma. Enquanto isso, Mamute permanece como uma figura de interesse devido a seu histórico consistente de violência e possível conhecimento sobre as atividades criminosas da família. As investigações continuam sob a responsabilidade conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Paraná. Os investigadores trabalham não apenas para esclarecer a motivação específica do crime, mas também para determinar a participação real de cada membro da família Buscariolo neste enredo de violência. A complexidade do caso reside não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também na rede de conexões criminais que a família Buscariolo desenvolveu ao longo dos anos. O padrão de comportamento evidenciado pelos múltiplos episódios criminais sugere uma estrutura familiar profundamente envolvida com atividades ilícitas. A trajetória criminal da família Buscariolo, marcada por prisões, investigações e fugas sucessivas, reforça a gravidade do caso atual e seu impacto na segurança pública da região noroeste do Paraná. O acúmulo de crimes violentos associados ao núcleo familiar cria um cenário que preocupa tanto as autoridades quanto a comunidade local. A criação de canais anônimos de denúncia resultou em um aumento significativo no volume de informações recebidas pelas autoridades. Muitas dessas denúncias se referem a avistamentos dos suspeitos em diferentes localidades, embora a maioria tenha se mostrado improcedente após verificação. O caso Buscariolo gerou repercussões que alcançaram as esferas política e administrativa regional. Prefeitos dos municípios afetados realizaram reuniões de emergência para discutir medidas de segurança adicionais e apoio às investigações. O governo do estado anunciou o reforço do policiamento na região com a designação de efetivos adicionais, especificamente para apoiar as buscas pelos fugitivos. Recursos financeiros extras foram disponibilizados para custear operações especiais e a aquisição de equipamentos tecnológicos avançados. Deputados estaduais da região protocolaram requerimentos solicitando informações detalhadas sobre as investigações e propondo mudanças na legislação estadual para facilitar o combate ao crime organizado rural. A pressão política adiciona uma dimensão de urgência às investigações, mas também gera preocupações sobre possível interferência no trabalho policial. As comunidades rurais da região desenvolveram seus próprios mecanismos de segurança em resposta ao clima de insegurança gerado pelas atividades da família Buscariolo. Grupos de WhatsApp foram criados para compartilhar informações sobre movimentações suspeitas, e alguns produtores rurais investiram em sistemas de segurança privados. No fundo, o que mais pesava não era só a violência do crime, era a certeza de que o caso dos 4 amigos desaparecidos em Icaraíma havia deixado de ser apenas uma cobrança de dívida. Tornou-se um retrato de silêncio, medo e poder. E a pergunta que ecoa sem resposta é: até onde vai o alcance da família Buscariolo? O caso Icaraíma não é apenas sobre 4 homens assassinados e enterrados. É sobre a força de quem ainda está vivo cobrando respostas. As famílias romperam silêncio, desafiaram autoridades e empurraram a investigação para frente. Agora o que se revela é ainda mais sombrio. Interesses políticos, disputas de terra e uma rede que parece maior do que se imaginava. Não se trata só de vingança ou cobrança de dívida. Há sinais de organização, de logística pesada, de gente com influência suficiente para tentar calar até a polícia. E quando surgem nomes ligados a poder econômico e até a segurança local, o medo aumenta. Até onde essa rede se estende? Quem ganha mantendo o caso na escuridão? As respostas não estão apenas nos laudos ou nos boletins. Estão na pressão popular, na voz das famílias e na coragem de quem decide falar. As autoridades estimam que as investigações principais devam ser concluídas nos próximos 6 meses, dependendo da localização e captura dos fugitivos.
A complexidade do caso exige uma abordagem cuidadosa, que não pode ser apressada sob pena de comprometer a solidez jurídica dos processos. A experiência adquirida com o caso Buscariolo está sendo utilizada para desenvolver protocolos aprimorados de combate ao crime organizado rural. Essas lições serão aplicadas em outras investigações similares e podem resultar em mudanças estruturais nos métodos operacionais das forças de segurança. O legado do caso transcende os crimes específicos cometidos pela família, servindo como um estudo de caso sobre como estruturas criminosas familiares podem se desenvolver e impactar comunidades inteiras. A resolução satisfatória deste caso será crucial, não apenas para fazer justiça às vítimas, mas também para restaurar confiança da população na capacidade do Estado de proteger seus cidadãos contra organizações criminosas sofisticadas. Mas enquanto a justiça não chega, as famílias continuam sua batalha solitária. Fabrícia, Denise e Mairi se tornaram vozes incansáveis, exigindo que cada detalhe seja investigado, cada pista seja seguida, cada nome seja revelado. Elas não aceitam mais o silêncio que tentaram impor desde o primeiro dia. Para essas mulheres, cada minuto que passa com os Buscariolo foragidos é uma afronta à memória de seus maridos. A sociedade civil também começou a se mobilizar de formas inéditas. Movimentos nas redes sociais ganharam força, compartilhando informações sobre o caso e pressionando autoridades por transparência. Hashtags relacionadas ao caso Icaraíma alcançaram milhares de compartilhamentos, mantendo o tema em evidência e impedindo que fosse esquecido pelo noticiário. A pressão digital se traduziu em protestos físicos, com manifestações em frente a delegacias e órgãos públicos exigindo respostas. Especialistas em segurança pública que acompanham o caso apontam elementos preocupantes que vão além da barbárie dos assassinatos. A capacidade de uma família com histórico criminal tão extenso permanecer impune por tanto tempo levanta questões sobre falhas estruturais no sistema de justiça criminal. Como é possível que indivíduos com mandados de prisão em aberto consigam viver normalmente por anos? Por que arsenais de armas e drogas encontrados em operações não resultam em condenações efetivas? A resposta para essas perguntas pode estar nas entrelinhas do próprio caso. Quando uma carta anônima precisa revelar a localização de evidências cruciais, quando famílias precisam contratar investigadores particulares porque a polícia não age, quando pertences de vítimas desaparecem misteriosamente do IML, fica claro que o problema vai muito além de incompetência. Há indícios de que uma rede de proteção opera ativamente para manter os Buscariolo longe da justiça. Os 2 contrabandistas presos podem ser a chave para desmontar essa rede. Sob interrogatório adequado, com técnicas de cruzamento de informações e análise de contradições, é possível que revelem não apenas o paradeiro de Antônio e Paulo Ricardo, mas também os nomes daqueles que os protegem. A questão é se haverá vontade política para chegar até o fim, mesmo que isso exponha figuras influentes da região. A multa de R$ 7 milhões representa mais do que uma penalidade financeira. É um sinal de que diferentes esferas do poder público começam a reconhecer a gravidade do caso e suas implicações. Se confirmado que a propriedade onde caminhonete e corpos foram encontrados pertence a alguém ligado aos Buscariolo, ou pior, a alguém que conscientemente cedeu espaço para a ocultação de provas, isso pode abrir um leque ainda maior de investigações. As comunidades rurais da região vivem um clima de tensão que não se via há décadas. O medo instalado não é apenas de novos crimes, mas da sensação de que não há para onde recorrer quando aqueles que deveriam proteger parecem omissos ou comprometidos. Os grupos de vigilância formados por produtores rurais, embora compreensíveis, trazem o risco de justiça com as próprias mãos, o que poderia gerar ainda mais violência. Nossa reportagem fica por aqui, mas o que não quer calar é: até quando a família Buscariolo vai escapar da justiça? 4 homens foram executados, corpos enterrados, provas ignoradas, e os suspeitos seguem livres, amparados por uma rede de silêncio e poder. Tudo aponta para algo muito maior do que uma simples cobrança de dívida.
Este caso revela falhas profundas no nosso sistema de justiça e segurança. Até onde vai a influência dessa família? E teremos coragem de encarar as respostas quando elas vierem à tona? Se você tem informações sobre Antônio ou Paulo Ricardo Buscariolo, denuncie nos canais oficiais. O anonimato é garantido. E para continuar acompanhando cada desdobramento desse caso, inscreva-se no canal porque por aqui o povo sempre está alerta.